Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto de hoje é a sexta rodada do Brasileirão que acabou neste domingo à noite. Estou gravando esse vídeo logo após a vitória do Red Bull Bragantino sobre o Santos. Então bora dar uma passada pelos resultados, falar um pouco sobre cada um dos jogos. Então já peço para você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força, compartilhando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá começar falando dos jogos de sábado, 5 jogos. Iniciando com a partida das 4 horas da tarde, o Inter fez 3 anos no Juventude. O Juventude faz 1-0 com o Batara. Boa contratação do Juventude no destaque do time no ano, mas o Inter consegue virar show da bola aérea, 3 gols vindo de escanteio. Cara, imagina a raiva do torcedor do Juventude, né? Se tomar 3 gols de escanteio no mesmo jogo é sacanagem. O Inter muito forte nessa jogada novamente e conseguindo o resultado. Boa vitória do Inter, fez o que precisava. Mais um jogo fazendo 3 gols, só que dessa vez não tomou 3, né? Ajuda bastante. O Inter chega a 9 pontos, 2 vitórias e 3 empates nos primeiros 6 jogos. Continuando no horário das 6h30, nós tivemos 2 partidas no sábado. Iniciando o Mirassol empatando em casa contra o Atlético Mineiro por 2-2. O Mirassol fez um belo gol de jogada trabalhada ali, um belo gol coletivo. O Atlético até consegue a virada, porém no finalzinho o Mirassol vai buscar um empate com o Reinaldo, os artilheiros do campeonato. Eu vou até ver se ele não é o artilheiro, não o vice-artilheiro, porque o Arrascaeta passou ele. Mas o Reinaldo está entre os artilheiros do Brasileirão, quem diria, com 4 gols. E o Mirassol vai buscar um empate. É mais um jogo que o Mirassol é competitivo, faz um bom jogo, mostra boas coisas, mas aquilo, é muito difícil sustentar isso se o time toma 2 gols por jogo. O Mirassol fez 6 jogos no Brasileirão e tomou 9 gols. É complicado, o ataque está produzindo muito bem. O Mirassol tem 11 gols em 6 jogos, uma média de quase 2 gols por jogo. Pra você ter uma ideia, só o Flamengo tem um ataque melhor que o Mirassol no Brasileirão até aqui. São os únicos times que fizeram mais de 10 gols no campeonato. Mas, complica. Se toda hora tomar 2 gols, é o Mirassol que quando chegar no meio do ano vai precisar ser certeiro nas contratações, especialmente no setor defensivo. Porque senão, cara, é um time que vem jogando bem, o ataque vem produzindo, mas são 7 pontos, a 14ª posição. Pelo que vem desempenhando, era para estar numa situação melhor. O Atlético Mineiro, mais uma atuação nada muito agradável, né? Só mais uma para a conta. Não vive um grande momento, não faz um bom começo, está no rebaixamento com apenas 6 pontos. Continuando, temos o Ceará empatando em 1 com o São Paulo. O Ceará sai na frente num belo gol do Pedro Henrique. Depois o São Paulo vai buscar um empate com o Rio Francisco, fazendo um gol, seu primeiro como profissional. E quem diria, que o Zubeldia ia usar mais a base e aumentar mais a profundidade do elenco, ele ia ganhar mais opções. Que surpresa, quem diria isso, né? Imagina o que poderia ser o ano do São Paulo se já tivesse feito isso desde o Paulista, se tivesse esperado a água bater no pescoço, não ter mais opções para começar a dar mais minutos para os garotos. A base do São Paulo se mostrou, ele trabalho recente no ano passado, com a Copinha desse ano, que tem bons talentos, especialmente ofensivamente, que mereciam mais minutos, e agora estão tendo e estão ajudando o São Paulo nesse momento. Mais um jogo sem perder do São Paulo, mais um empate. São Paulo está invicto do campeonato, sim, junto com o Flamengo. São os únicos times que não perderam no Brasileirão até aqui, só que são 5 empates em 6 jogos. Difícil, difícil, mas o time vai se mantendo ali. Não perde, não ganha, não sofre muito, também não empolga. Já começa a ver alguns times dispararem mais à frente. Então, o campeonato, vai sobrevivendo. O campeonato do Ceará, que não, são jogos principalmente em casa, E mais uma vez deixou a vitória escapar. Acho que o Ceará, pelas atuações, poderia estar com mais pontos do que ele tem. A sensação um pouco igual o Mirassol tem. A pontuação poderia ser maior, mas o time está tendo essa dificuldade de sustentar vantagem. Também no sábado, para fechar às 8 horas, tivemos o Sport 0-0 Fortaleza. Mais um jogo que o Sport não vence. Mais um jogo também que não tem uma atuação muito considerável, até que deu algumas chances, o cara fez uma outra defesa, mas o Sport é o único time que não venceu, o Lanterna, com apenas 2 pontos em 6 jogos disputados. O Fortaleza também é o time que precisava vencer e não consegue, também não vive bom momento. São as duas equipes que não estão numa fase muito boa e, cara, que não teve um erro, o que aconteceu ali no lance do gol. É inadmissível não ter uma tecnologia de chip do gol, do VAR não ter melhores câmeras. A transmissão do Premier tinha uma câmera muito melhor para analisar o lance do que o VAR. Aí é complicado, E o campeonato também está já ficando marcado nesse início por erros de arbitragem. O empate que no final foi ruim para ambos. E fechando a rodada de sábado, o Botafogo venceu o clássico no Newton Santos 2-0 no Fluminense. Boa atuação do Botafogo.
dando uma resposta que o time precisava depois da derrota, de recentes resultados ruins. Vence, chega a 8 pontos, fica 2 pontos, por exemplo, do Fluminense, e jogando melhor. É aquilo, nesse time do Botafogo, quando o adversário lhe oferece mais campo para atacar, para jogar em transições, é um time que rende mais. O problema do Botafogo, do Paiva até aqui, está sendo quando precisa furar uma defesa mais fechada, precisa ser mais criativo, aí está sendo problema. O Fluminense que, né, acabou não conseguindo também ter tanto poder de reação assim. Renato Gaúcho conhece a sua primeira grande derrota assim, já perdendo no clássico. Indo para os jogos de hoje, temos que começar falando disso aqui. O atropelo do líder Flamengo, 4-0 no Corinthians, fora o baile. Nossa, cara, como torcedor, assim, na hora que eu vi a escalação do Corinthians, eu olhei e falei, nossa, hoje vai ser complicado, hoje vai ser difícil. E foi, né? Pô, não teve chance, domínio total do Flamengo, diz muito sobre os dois times, que no momento vive ambos. O Flamengo, um bom trabalho do Felipe Luiz, potencializando jogadores, Rascaeta voltando, jogando uma bola absurda. Nossa, quanto o Corinthians também joga mais ainda, né? O Pedro voltando e que grande reforço para o time do Flamengo é ter o Pedro de volta, faz uma diferença enorme na posição. Grande vitória do Flamengo, tranquilidade, contra o Corinthians sem técnico, cara, a zaga um desastre. Outros jogadores também têm partidas ruins, como o goleiro Souza. Então, assim, um completo desastre o Corinthians. A tragédia anunciada, simples assim. Indo para o horário das 6h30, tivemos o Cruzeiro vencendo o Vasco por 1-0, jogo que terminou de vez a passagem de Fábio Carille pelo Vasco. Eu até comentei com amigos e trago isso aqui para cá. Cara, a carreira do Carille está indo para um caminho meio nebuloso, meio estranho, porque ele surge como um técnico capaz de, mesmo com equipes que não tinham grande orçamento, fazer times serem competitivos, esses times serem seguros defensivamente, esses times conseguiram competir. Se você pegar os últimos trabalhos do Carille, não tem nada disso. Não são times competitivos, não são times seguros na defesa. Indo para um caminho estranho a carreira dele. E o time perde, tudo bem que o Vasco até cria chances, se o Cássio for o melhor em campo, fez grandes defesas, isso exemplifica bem, mas não faz o gol e é um time muito frágil defensivamente. E um Vasco que está dependendo muito do fator São Januário. E aí a diretoria do Vasco vai lá e vende mano de campo. Seu time, se você tem um time que depende muito dos seus jogos em casa para pontuar, você não vende mano de campo, né? Aí você ferra seu time, né? Que beleza. E o Cruzeiro, importante resultado, até para depois da pataquada na Sul-Americana e tudo mais, muito importante para o Cássio, porque depois de ir mal no meio de semana ele precisava de um bom jogo, saiu bem emocionado, e até pelas polêmicas envolvendo o Dudu, vencer esse jogo também é bom nesse sentido, para trazer mais também na comissão técnica, dar mais respaldo à comissão técnica. Os resultados estão sendo muito importantes. O Cruzeiro pode não estar empolgando, mas nesse momento é o quarto colocado com 10 pontos. Então um bom começo do Campeonato Brasileiro, com contraste com o vexame que está sendo a participação na Sula. Tivemos um bom jogo no Allianz. O Bahia triunfou contra o Palmeiras por 1-0. A primeira vitória do Bahia, primeiro triunfo do Bahia no Allianz. E um bom jogo de futebol. O Bahia é um time muito bem treinado, mesmo com mudanças. O Bahia reforçou bem o elenco para esse ano, então você tem um elenco com muito mais opções para conseguir, né, revezar o time, fazer mudanças até durante o jogo. O Rogério Ceni é um bom técnico, se a verdade é essa. É um Bahia que às vezes peca do ponto de vista defensivo, acho que falta um goleiro ainda, mas um bom triunfo, um time que joga bola, um time que tenta jogar bola. Os jogos do Bahia normalmente são legais de ver. E uma boa vitória sobre o Palmeiras. O Palmeiras acaba tropeçando em casa e vê o Flamengo tomar a liderança que era dele, né? Continuando, temos o outro jogo das 6h30, o Vitória empatou em 1-1 com o Grêmio. O Grêmio que, olha, assim, se você pegar bem o começo do trabalho do Mano Menezes, ter um jogo decisivo fora de casa na Sula contra o Godoy Cruz e agora um jogo fora de casa no Barradão, não perdeu nenhum, saiu com 2 empates. Então não é todo mal, assim, dos males o menor. Mas se você analisar que nos dois saiu na frente e não conseguiu vencer, também é algo negativo. O Grêmio continua na zona de rebaixamento com apenas 5 pontos. Assim, se você analisar o contexto, dos males o menor. Acho que uma derrota aqui seria ainda pior. O Vitória também oscilando nesse começo do campeonato, ainda buscando retomar um bom nível, né, do ano passado com o Carpini. Deixa mais uma vez pontos escapar em casa. E o último resultado, o Red Bull Bragantino 2-1 no Santos. Red Bull Bragantino
vice-líder do campeonato, 13 pontos, contra o Santos, que atualmente é o penúltimo colocado com 4. Cara, o Red Bull Bragantino vitória mais que merecida. Um time muito mais organizado, cara, que sabia muito mais o que fazer e que soube aproveitar muito bem as fragilidades do Santos. Já merecia ter feito 1-0 no primeiro tempo, já merecia ter saído na frente antes, mas no segundo tempo não teve jeito. Soube aproveitar os erros do Santos para fazer 2-0, erro de saída de bola, também erro do goleiro. Vitória mais que merecida do Red Bull. O Santos, assim, só uma continuação do que a gente já viu. Jogadores individualmente mal, um time perdido no todo, um planejamento pro ano complicado, um planejamento que estava fadado a erros. Então é isso. Começou, planejou o ano mal lá atrás, agora é só consequência. O Santos resolveu jogar a Série A com uma linha de defesa que não foi confiável na Série B. E é complicado, né? O Gabriel Brazão não vai defender toda sempre. No primeiro tempo ele até conseguiu, mas no segundo tempo não deu. Vitória merecida do Red Bull Bragantino e mais uma derrota que só mostra a bagunça que é o Santos, fora de campo principalmente. Mas é isso, pessoal. Se você concorda ou discorda, deixe aí nos comentários, o espaço é livre. Não se esqueça também de dar like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e demais conteúdos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que viu até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.